Existem três associações: série, paralelo e misto. 99% das questões de vestibular é misto, que mistura o série e o paralelo. Então, tu tem que entender o série, entender o paralelo, para depois poder juntar tudo na tua cabeça. O que é uma associação em série? Uma associação em série, a corrente não tem opção. Numa associação em série, tu só vai ter uma corrente. Então, vamos começar a identificar as coisas. Só existe corrente se existir DDP. Então, lembre-se, o risco grande a gente acaba dizendo que é o positivo e o risco pequeno a gente diz que é o negativo. É bem importante vocês começarem a pensar que o negativo não precisa existir, tá? O que tem que existir é diferença de potencial. Pode ser que os dois potenciais sejam positivos, tá? Pode ser que esse cara aqui seja 10 volts e que esse cara aqui seja 5 volts, tá? O que existe entre o 10 e o 5? Diferença de potencial. Então, diferença de potencial produz corrente. Por isso que é representado, né? Por isso que a DDP é representada por um grande e um pequeno. O risco grande é o potencial maior e o risco pequeno é o potencial menor. Então, a gente costuma dizer que um é positivo e um é negativo, mas não é necessariamente assim. Tá. Por que isso aqui é uma associação em série? A corrente vai sair do positivo. Tá, e aí? A corrente vai sair do positivo, vai passar por R1, a mesma corrente vai passar por R2, a mesma corrente vai passar por R3 e a mesma corrente vai chegar no negativo. Não existe consumo de corrente. A corrente ela não é consumida, tá? Se sair 10 amperes do positivo, tem que chegar 10 amperes no negativo. Esse é o princípio da conservação das cargas. Então, isso é uma associação em série. Qual é o objetivo da associação em série? Manter a corrente. Ó, a corrente é a mesma em todas as resistências. A corrente que passa pelo 1 é igual a que passa pelo 2, que é igual a que passa pelo 3, que é igual à corrente total do circuito. Só que no momento que a corrente se mantém, a DDP se divide. A DDP vai ser diferente em todas as resistências, exceto se elas forem iguais. Ó, o U total é igual ao U que tu tiver no 1, mais o U que tu tiver no 2, mais o U que tu tiver no 3. Tipo assim, vamos supor que nesse circuito o U seja 30 volts. Não precisam copiar isso, tá? Só para vocês olharem números. Tá, se as três lâmpadas são iguais, cada lâmpada fica com 10. Então, o que tem que gravar? Numa associação em série, a corrente é a mesma. Se a corrente é a mesma, a voltagem se divide. Se elas forem iguais, divide igual para todo mundo. Se elas forem diferentes, aí a gente vai ter que aprender a calcular. A gente vai aprender daqui a pouco. Mas o objetivo do série é isso. Manter a corrente. Ao manter a corrente, tu divide a DDP. Vocês vão ver depois que o paralelo é o contrário. A resistência equivalente é a soma de todas as resistências da associação. Podem colocar aqui no livro de vocês 3 pontinhos, porque isso aqui vai ao infinito. Tu soma todas as resistências que tiver. O melhor jeito de calcular a potência é o piriri, porque o I se mantém, né? Como o I é sempre o mesmo, tu só vai mudando o valor da resistência e tu vai calculando a potência de cada uma. Cuidado com as observações. Evita-se instalar elementos em série, pois se a corrente elétrica for interrompida, todos eles deixarão de funcionar. Esse é o grande problema da associação em série. Por que a nossa casa, o nosso carro não pode ser uma associação em série? Imaginem que a lâmpada 3 queime, tá? O que é uma lâmpada queimar? Esse filamento aqui, ó, ele rompe. Quando o filamento rompe, tu tá rompendo a ligação entre o positivo e o negativo. Imaginem assim, ó, não precisa copiar de novo, tá? Tu tem um positivo, tu tem uma lâmpada, tu tem outra lâmpada, tu tem outra lâmpada, tá? E aí tu tem o negativo. Romper o filamento significa que é como se tu abrisse uma chave, é abrir um buraco, quer dizer, ó, isso aqui sumiu, ó. Tá, se isso aqui sumiu, tu não tem mais a ligação entre o positivo e o negativo. O circuito ficaria assim, ó, ficaria um buraco. É como se existisse uma chave aqui, um interruptor que foi aberto. Se não tem DDP, não tem corrente. Então, o R1 e o R3, o R1 e o R2 param de funcionar. Cuidem com a URGS, tá? A URGS adora pedir assim, ó. Numa associação em série, se uma lâmpada queima, todas as outras queimam. Não.
Elas não queimam, elas apenas apagam. Tu tem que substituir a lâmpada que queimou, tu tem que arrumar a resistência que queimou, né? Eu substituo por uma nova e aí eu fecho o circuito de novo. E aí, fechando o circuito de novo, tudo volta a funcionar. Então, não é que quando uma queima, as outras queimam. Quando uma queima, as outras apagam. Porque tu rompeu a ligação entre o positivo e o negativo, não tem mais DDP. Então, imagina a tua casa em série. Aí tu chega na tua casa um dia e tu tenta acender uma luz, não acende. Ah, por quê? Porque alguma queimou. Qual queimou? Tu não tem como descobrir qual queimou, porque nenhuma acende. Então é uma coisa impossível, tá? Não tem como fazer no dia a dia uma associação em série, né? Que seja prático. Qual é a segunda observação? Quanto maior o número de resistores em série, maior será a equivalente. Claro, né? Olha só, a resistência equivalente é uma soma. Então, quanto mais resistores tu tiver aqui, maior essa soma vai ficar. E aí, menor é a corrente que passa no circuito. Resistência e corrente são inversamente proporcionais. Conforme tu vai botando mais resistência, vai passando menos corrente. Então, é bem simples. O que interessa para nós é o exemplo. Então, peguem o livro ali, vamos lá. Então, olha só. Já vou deixar a observação complementar aqui pronta. Vamos se acostumando agora com os circuitos, tá? Vocês viram que lá em cima um circuito estava aberto, se chama. Como é que eu desenhei o circuito lá em cima? Eu desenhei ele numa linha reta. A maioria das vezes não vai vir assim, tá? A maioria das vezes vai vir no formato de quadro, a gente chama. Que é esse formato aí que vocês estão vendo. Né? O circuito é fechado, né, em formato de quadro. A corrente sai do positivo, ela vai passar pelas resistências e ela volta para o negativo. Vocês vão ver que a grande dificuldade da aula de hoje é identificar, é aprender a identificar se é série, paralelo ou misto. Isso aqui a gente chama de circuito simples, porque todas as resistências estão em série. Como é que eu sei que todas estão em série? Não tem lugar para a corrente se dividir. A corrente vai sair do positivo, vai passar pela de 3, vai passar pela de 7, vai passar pela de 2 e volta para o negativo. Então, todas as resistências receberão a mesma corrente. Isso é uma associação em série. Então, como é que se resolve um circuito? Tá, identificou que é uma associação em série? Beleza. Primeiro, cálculo da resistência total ou da resistência equivalente. Como é que se calcula a resistência total equivalente numa associação em série? Soma todas as resistências. Aqui, no caso, são 3. Então, a resistência total vai ser a resistência de 3, mais a resistência de 7, mais a resistência de 2. A resistência total são 12 ohms. Olha aí, meninas, que loucura. 12 ohms, uma dúzia de ohms. É ohms para tudo que é lado. Depois que tu achou a resistência total, aplica URI. A ordem, né, o processo é sempre o mesmo. É achar a resistência total e aplicar o URI. Para que o URI? Para achar a corrente. Quanto é que vale o U? 24 volts. Quanto é que vale a resistência total? 12. Quanto é que vale a corrente? 2 amperes. Essa é a parte fácil. Achar a resistência total e achar a corrente é barbada. Agora, Oi? O URI eu posso usar tanto quanto é em série ou em paralelo? O URI tu vai usar sempre, em série, paralelo, misto. Tá, só pra me localizar nas fórmulas. Obrigada. Tu vai usar o URI Pio, tu vai usar sempre. Tá. O que a gente tem que fazer agora? O caminho da corrente. Essa agora é a parte mais importante. No série é fácil de fazer. No paralelo vocês vão ver que não é bem assim. No misto é horrível. A corrente sai do polo positivo. Quanto é que ela vale? 2 amperes. Essa corrente de 2 amperes vai passar pela resistência de 3. Vamos preenchendo o livro aí, ó. Vamos copiando. Essa mesma resistência de 2 vai passar pela de 7. Essa mesma de 2 vai passar pela de 2. E essa mesma de 2 retorna para o negativo. Repito, não existe consumo de corrente. Beleza, então só tem uma corrente, a corrente circula por todo o circuito. O que acontece com esse 24 volts? Bom, esse 24 volts se divide. Eu posso pegar agora o 24 volts e dividir em 3. Né? 24 dividido por 3, 8.
Então, aqui tem 8 volts, aqui tem 8 volts, aqui tem 8 volts? Não, porque as resistências são diferentes. Quando as resistências são diferentes, cada uma ganha uma DDP diferente. Como que se faz isso agora? Bom, usando o URI. Só que o que vocês têm que aprender? A usar o URI de cabeça para não ficar poluindo as coisas, tá? Tá vendo, Ju? Olha só. URI. R vezes I, né? R vezes I é o U. Então, se eu fizer o R vezes o I, eu tenho a DDP. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Um R e um I. A resistência aqui vale 3, a corrente vale 2. Quando é que é 2 vezes 3? 6. Então, essa criatura aqui tem 6 volts. Qual é a corrente aqui? 2 amperes. Qual é a resistência aqui? 7 ohms. Quando é que é 2 vezes 7? 14. Então, aqui eu tenho 14 volts. Repetindo, o que eu estou fazendo? Eu estou usando o URI de cabeça. Eu estou fazendo R vezes I para cada resistência. Mesmo raciocínio aqui, né? Eu tenho 2 de resistência e tenho 2 de amperagem. 2 vezes 2, 4 volts. Como é que eu sei que isso está certo? Soma. 6 mais 4, 10. 10 mais 14, 24. Pronto, acabou. A corrente é sempre a mesma e a voltagem se divide. Isso é uma associação em série. Está resolvido o exercício. Com isso aqui, vocês respondem qualquer coisa que a questão perguntar. Vocês já devem estar imaginando, né? Como é que se chama isso aqui? Isso aqui se chama uma associação simples, porque isso aqui é só série. Isso aqui cai muito em prova? Não, porque é fácil. É difícil numa prova cair só série ou só paralelo, circuito simples, porque fica fácil de resolver. O que mais que eu preciso que vocês saibam aqui? Imaginem que isso aqui fossem 3 lâmpadas, tá? Uma lâmpada de 3 ohms, uma lâmpada de 2 ohms e uma lâmpada de 7 ohms. O exercício poderia te pedir assim, ó, qual dessas lâmpadas brilha mais? Vocês viram a aula passada que eu ensinei para vocês que a casa de vocês é um paralelo. E que no paralelo, para te aumentar a potência, tu tem que diminuir a resistência. Porque no paralelo a gente usa P igual a U ao quadrado sobre R. Então vamos lá. A questão pediu, qual dessas 3 lâmpadas brilha mais? Quando vocês querem saber qual lâmpada brilha mais, qual é a grandeza que vocês têm que calcular, que nunca vai dar dúvida? Potência. Brilha mais quem tem mais potência. Se a gente pensar que potência é π, se tu pegar essa lâmpada aqui, ó, que tem a menor resistência, se tu aplicar π para ela, 2 vezes 4 dá 8. Então, essa lâmpada aqui tem 8 watts de potência. Se tu pegar essa de 7 ohms, que é a maior, 2 vezes 14, são 28 watts de potência. Então, se nessa associação 3 ohms, 7 ohms e 2 ohms fossem lâmpadas, a lâmpada que brilha mais é a de 7 ohms, que é a maior resistência. Por isso que tem essa ohms complementar. Uma associação em série é ao contrário do paralelo. Numa associação em série, vai ter mais potência quem tiver mais resistência. É o contrário da nossa casa. Então, isso é um baita pega-ratão, tá? Então, ohms complementar. Vamos preencher ali, ó. O maior resistor recebe a maior DDP e dissipa, com 2 S's, a maior potência. Olha o código aqui, ó, meninas. Numa associação em série, a resistência maior recebe mais DDP e produz mais potência. Todas as flechinhas são para cima. Então tem que gravar na cabeça que no série é bom ser grande. Quanto mais resistência tu tem, mais DDP tu ganha, mais potência tu produz. Por isso que é o contrário da nossa casa. Por isso que a nossa casa não é uma série, é um paralelo.
Beleza? Tá, senhor. Então o negócio do chuveiro, aquele desenho, não é igual a esse desenho aí? Não, porque o chuveiro está ligado numa associação em paralelo. Ah, tá. Porque eu vi que o desenho tava em série. Deu, tá, mas como assim? Sim, Ah, as tá. resistências dentro do chuveiro estão em série, mas o circuito onde ele está ligado, que é o circuito da tua casa, é um paralelo. Tá. Então, se tu aumenta ou tu diminui a resistência do chuveiro da tua casa, o I vai aumentar ou vai diminuir. Tu vê que aqui o I é constante, né? O I aqui vale 2 Sim. amperes. Quando que ele vai valer 2 amperes? Sempre. Na tua casa não é assim. Porque na tua casa o U é constante. Então, conforme tu aumenta ou tu diminui a resistência, tu aumenta ou diminui o I. Então, essa teoria aqui não vale para nossas casas. Tá. Tá. Beleza, entendi. Muito obrigada. Beleza? Todo mundo tranquilo? Copiaram? Porque agora eu vou começar a dificultar, tá? Então, assim, isso aqui é o bastantão, isso é o que vocês vão ver em todos os livros de física, todos os professores vão ensinar para vocês assim. Até agora eu não dei novidade nenhuma, tá? Aonde que está o diferencial? Eu gostaria que vocês entendessem tintim por tintim como é que funciona a associação. Então, assim, ó, não copiem agora o que eu vou mostrar, tá? Só olhem, depois eu mostro para vocês o que eu quero que vocês copiem, tá? Vocês viram que existem os voltímetros e os amperímetros. Então, as questões de vestibular, elas começam a fazer assim, ó. Numa associação em série, não vai ficar colocando amperímetro, tá? Porque o amperímetro, ele marca corrente. Quantas correntes eu tenho aqui? Uma. Então, em qualquer lugar que eu colocar um amperímetro, imaginem que eu coloque aqui um amperímetro, que eu coloque aqui um amperímetro, que eu coloque aqui um amperímetro. Cara, qualquer um desses amperímetros vai marcar 2 amperes. Qual é a corrente que está passando por qualquer um desses amperímetros? 2 amperes. Lembrem-se, o Enem trabalha muito com isso, que o amperímetro é sempre em série, tá? Tu não pode fazer isso aqui, ó. Se tu colocar um amperímetro assim, ó, tu tá colocando um amperímetro em paralelo com a resistência. Esse aparelho aqui ele vai queimar, porque como ele tem muita pouca resistência, ele queima, ele estraga. Então tu nunca pode colocar o amperímetro em paralelo, sempre em série. Então eles não vão trabalhar muito com amperímetros, tá? Porque não tem graça. Eles vão trabalhar com voltímetros. Então vamos supor assim, ó. Ah, o cara coloca um voltímetro aqui. Aí ele vai te pedir, quanto vale a marcação desse voltímetro? É fácil de ver, né? Esse voltímetro está em paralelo com quem? Está em paralelo com essa de 7. Tá, então qual é a voltagem dessa de 7? 14. Então esse voltímetro mede 14 volts. Se eu pegar e colocar um voltímetro aqui, ó, é fácil de ver também. O voltímetro está em paralelo com essa de 2. Então, quanto que esse voltímetro mede? Esse voltímetro mede 4 volts. E assim sucessivamente. O problema é que eles vão começar a dificultar a vida. Então, olha só. Vou apagar tudo que tem aqui no circuito, tá? Não copiem, só prestem atenção. Olhem só. E se eu colocasse um voltímetro aqui, ó? Olha só. Quanto que esse voltímetro mediria? E se eu colocasse um voltímetro assim? Quanto que esse voltímetro mediria? É aí que o problema começa. Porque eles começam a inventar voltímetros. E aí é difícil tu enxergar com quem que ele está em paralelo. Então, o truque é entender o seguinte, tá? A resistência, ela produz uma coisa chamada queda de tensão, que é isso que eu quero que vocês copiem. Então, olhem só. Deixa eu apagar o que eu fiz. O que vocês já tinham no caderno de vocês, tá? O que vocês já copiaram? A voltagem de cada resistência. Vocês já sabiam que essa resistência tinha 6 volts, vocês já sabiam que essa tinha 14 e que essa tinha 6. Então, vamos fazer uma flechinha aqui, pode ser nessa de 14, porque tem espaço. Escreve assim, ó. Quando a corrente passa pelo resistor,
Quando a corrente passa pelo resistor, ela causa queda na tensão do circuito. Quando a corrente passa pelo resistor, ela causa queda na tensão do circuito. Então, vamos entender o que isso quer dizer. Deu? Já copiaram? Tudo certo? Olha só. Não precisam copiar isso que eu vou fazer agora, porque senão vai ficar muito poluído. Depois eu vou voltar mais adiante nisso, tá? Não se estresse. É só para vocês entenderem. Vocês estão vendo que esse circuito tem uma DDP de 24 volts. Como é que a gente costuma fazer isso para facilitar a vida? A gente diz assim, ó, o positivo tem 24 volts e o negativo tem 0. Eu não sei se o circuito é assim. Eu sei que a DDP é 24, então se o positivo for 24, o negativo vai ser 0. Poderia ser de outro jeito? Poderia. Por exemplo, assim, quer ver? Ó? Eu poderia dizer que o positivo vale 12 volts. Se eu disser que o positivo é 12, qual é que tem que ser o negativo? O negativo tem que ser menos 12. Concordo? Porque se um for 12 e o outro for menos 12, eu tenho uma DDP de 24 volts. Não se esqueçam que DDP é diferença de potencial. Então, eu posso inventar qualquer número aqui. Ó. Eu posso dizer que o positivo tem 100 volts. Tá, se o positivo tiver 100, o negativo tem que ter quanto? O negativo tem que ter 76, porque eu tenho que ter uma DDP de 24 volts. Para facilitar a vida, a gente costuma usar isso, tá? O 24 e o 0. Claro que o que eu vou mostrar aqui para vocês é uma coisa difícil, tá? Uma coisa que vocês não vão usar sempre. Vocês vão usar só em questões complexas. Então, imaginem o seguinte, ó. Ah, tem uma DDP de 24, então o positivo vale 24 volts e o negativo vale 0. Aí vamos entender o que acontece no circuito. A corrente de 2 amperes, ela sai do positivo. O que existe aqui, ó? Nada. Fio livre. O fio livre, ele não causa queda no potencial. Quem causa queda no potencial, quem causa queda na tensão é o resistor. Então, olha só. Se aqui tu tem 24 volts, qualquer ponto que vocês pegarem nesse fio livre, ó, o potencial dele é 24 volts. Esse 24 volts, ele vem andando até que ele chega aqui, ó. Quando ele chega aqui, esse resistor ele produz uma queda no potencial de 6 volts. Então, aqui tu tem 24 volts. Se esse cara produzir uma queda de 6 volts, quanto é que é 24 menos 6? Ah, 24 menos 6 é 18. Então, a partir deste ponto, tu vai ter um potencial de 18 volts. Então, qualquer elemento do circuito aqui, ó, tem 18 volts. O 18 volts ele vem até aqui. Esse cara aqui, de 7 ohms, produz uma queda de 14. Quanto é que é 18 menos 14? 4. Então, a partir daqui, tu vai ter 4 volts. Então, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. O 4 vem até aqui, ó. Esse cara aqui, aqui não era 4, aqui não era 6 volts, desculpa, era 4 volts, né? Porque era 2 vezes 2. Esse cara aqui, ele vai produzir uma queda de 4 volts. Quanto é que é 4 menos 4? 0. Então, em todo esse fio aqui, tu tem 0. E aí, tu volta para o 0 lá. Ó. Tá vendo como fecha? Se vocês aprenderem a pensar desse jeito, meninas, tu pode colocar o voltímetro agora em qualquer lugar. Olha as perguntas de antes, tá? Ah, e se eu colocar um voltímetro aqui, ó? Se eu colocar um voltímetro assim, daquele jeito louco que eu coloquei. Quanto é que esse voltímetro mede? Bom, aqui nesse ponto tem 24 volts e aqui nesse ponto tem 24 volts. Esse voltímetro mede 0. Claro, né? Olha só. Esse voltímetro, ele está em paralelo com um fio livre. Ele está em paralelo com uma parte do circuito que não tem queda de potencial. Então, esse voltímetro mede 0. Tá, e se eu botar o voltímetro assim, que nem eu botei antes para vocês, ó. Quanto que esse voltímetro mede? Bom, nesse ponto aqui, qual é o potencial? 18. Qualquer ponto desse fio aqui tem um potencial de 18. E qual é o potencial desse ponto aqui? 0. Qualquer ponto desse fio aqui tem um potencial de 0. Então, esse voltímetro vai medir 18 volts.
Porque a DDP entre esse ponto e esse ponto é 18 volts. Então, desse jeito, não existe como tu errar, não tem como tu errar. Porque tu calcula o potencial em qualquer ponto do circuito. Então, o truque é entender que o potencial do circuito se mantém até o momento que tu passa por uma resistência. Cada vez que tu passa por uma resistência, esse potencial sofre uma queda. Esse potencial diminui. E a diminuição equivale exatamente à voltagem que tu calcula em cada resistência. Beleza? Não precisam copiar tudo isso, tá? Porque fica bem poluído. Nós vamos fazer um agora para testar. Então, olha só. Deixa eu limpar tudo aqui. Virem a folha lá. Vamos fazer um da URGS. Antes de ver o paralelo. Ali é aquele sapeca que eu gosto. Acho que eu coloquei ele em receptores ou lá nos últimos vestibulares. Não é, não é. Acho que era por aqui. Aqui. Peguem a página 89, o exercício 45. Vamos lá. Página 89, exercício 45. Vocês vão fazer. Eu vou parar a gravação aqui. Quem está assistindo no gravado, dá um pause e depois volta. 3 minutinhos, meninas, para vocês fazerem esse. Vamos lá. Então, olha só. Essa questão 45 da URGS mostra como é possível fazer uma associação em série, uma pergunta um pouco mais complexa. Porque, teoricamente, a associação em série é fácil. Mas a URGS consegue, né? O jeito que eles perguntam, a questão fica difícil. Observe o segmento do circuito. VA vale menos 20, VB vale 10, são os potenciais nas extremidades Azão e Bzão. Opa! Então, aqui eu tenho menos 20 volts de potencial e aqui eu tenho 10 volts de potencial. Primeira coisa que a URGS falou. Até porque se não tem DDP, não tem corrente. 2 kΩ, 8 kΩ, 5 kΩ são as resistências presentes. Beleza. Nessa situação, os potenciais nos pontos Azinho e Bzinho. Então, olha a pergunta da URGS. Ela quer saber o potencial nesse ponto e o potencial nesse ponto. Bom, o que eu tenho que fazer? Olha para o circuito e identifica. É uma associação em série. Como é que eu sei que é uma associação em série? Primeiro, pega a ratão desse circuito. Da onde que a corrente sai? Do Azão ou do Bzão? Do Bzão, né? A corrente sai sempre do potencial maior. Nesse circuito aqui, ó, o B é o positivo e o A é o negativo. Então, a corrente sai do B e vai para o A. Quantos caminhos essa corrente tem para fazer? Um. A corrente que passa por R3 é a mesma que passa por R2, que é a mesma que passa por R1, que é a mesma que vai chegar no negativo. Então, só existe uma corrente. Então, URI, vamos direto para o URI. Quanto vale o U do circuito? Opa, o que é U? U é DDP. Né? Se o A é menos 20 e o B é 10, existe uma diferença de potencial de 30 volts. Então, o U vale 30. Quanto vale a resistência do circuito? É a soma de tudo. O que é quilo? Quilo é 1000. Então, na realidade, aqui não é 2, né? É 2.000, 8.000, 5.000. Tá, então, 2 mais 8, 10, mais 5, 15. Então, eu tenho 15.000. O que é 15.000? É 15 vezes 10 na 3, vezes a corrente. Tá, então, 30 dividido por 15 é 2, e aí o 10 na 3 vai subir negativo. Então, a corrente vale 2 vezes 10 na menos 3 amperes. Então, esse circuito tem uma corrente de 2 vezes 10 na menos 3. Beleza. O que a gente acabou de aprender? Conforme a corrente vai passando em cada resistor, ela vai produzindo uma queda no potencial. Então, olha só. Essa corrente ela vai sair aqui do início, do B. Então, essa corrente sai daqui, o valor dela é esse aí, não vou botar para não poluir. Quanto vale o R3? Esse R3 ele vale 5 kΩ, né? Tá, então olha só, 5 kΩ. Tá, vamos aplicar URI então só para o R3.
Ó, quanto vale a resistência 3? 5 quilômetros. Então, 5 vezes 10 na 3. Quanto vale a corrente do circuito? 2 vezes 10 na menos 3. Qual é a primeira coisa que eu já noto? Não preciso me preocupar com esses prefixos, né? Porque um sempre vai cancelar o outro. Então, na realidade, é só usar os números. 5 vezes 2, 10. Então, o U vale 10 volts. O que eu acabei de descobrir? Eu acabei de descobrir que esse resistor 3, ele produz uma queda de 10 volts no potencial do circuito. Qual é que vai ser a queda do potencial dessa aqui? Quanto é que vale o R2? O R2 vale 8, né? Então, como eu vi que os expoentes se cancelam, vamos de cabeça. Quanto é que é 8 vezes 2? 16. Então, esse R2 vai produzir uma queda de 16. Vamos para o R1. Quanto é que vale o R1? O R1 vale 2. Quanto é que é 2 vezes 2? 4. Esse cara vai produzir uma queda de 4 volts. Agora, vamos ver se os números fecham. Então, vamos lá. Olha só. Tá vendo que o potencial aqui do início é 10 volts, né? Tu começa com 10 volts, certo? Então, tu vai andando. Deixa eu apagar isso aqui, ó, para ficar melhor a minha explicação. Vou trocar a cor, vou botar azul. Então, no início tu tem 10 volts. Então, o que acontece? 10 volts, 10 volts, 10 volts. Até aqui tu tem 10 volts, né? Esse cara vai produzir uma queda de 10 volts. Quando é que é 10 menos 10? Zero. Então, a partir daqui, o potencial vale 0 volts. Então, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0, o 0 vem até aqui. Até aqui é 0 volts. Esse cara aqui, o R2, produz uma queda de 16. Quando é que é 0 menos 16? Menos 16. Então, a partir daqui, tu tem menos 16 volts. Então, menos 16, menos 16, menos 16, ele vem até aqui, ó. Ele vale menos 16. Olha como o número vai fechar, ó. Então, no início, tu tem menos 16. Esse cara produz uma queda de 4. Quando é que é menos 16 menos menos 4? Menos 16 menos 4, desculpe. Menos 20. Então, a partir daqui, tu tem menos 20. Fechou? Fechou, né? Ó, fecha no menos 20. Aí, qual era a pergunta da URGS? Qual é o potencial do Azinho e do Bzinho? Cara, do Azinho é menos 16 e do Bzinho é 0. Então, o potencial do Azinho é menos 16 e do Bzinho é 0. Esse é o único jeito de fazer uma associação em série e ficar difícil a pergunta. É pedindo os potenciais em cada ponto. Bem legal essa questão. Difícil? Entenderam, pessoal? Alguma pergunta? Tudo certinho? Tudo certo. Tudo certo. Beleza? Beleza. Mas viram? Dá para fazer uma associação em série e ficar difícil. Dependendo do jeito que tu faz a pergunta. Só que aprendendo desse jeito que eu ensinei, vocês vão conseguir responder qualquer coisa que pedirem para vocês. Porque vocês estão aprendendo a calcular o potencial em cada ponto. Tá? Imaginem nesse circuito aqui, ó. O cara pode colocar o voltímetro onde ele quiser. O cara resolve colocar um voltímetro daqui até aqui, ó. Aqui está o voltímetro. Calcule a marcação desse voltímetro. Beleza. Quanto é que vale o potencial nesse ponto? 10 volts. Quanto é que vale o potencial nesse ponto? Menos 16. Então, qual é a DDP do 10 até o menos 16? 26 volts. Então, esse voltímetro aqui marcaria 26 volts. Então, desse jeito, vocês respondem qualquer coisa que a questão perguntar, tá? Vamos lá para o paralelo. Limpamos e vamos para o paralelo. Muito bem. É página 61. O paralelo, na vida real, vocês têm que achar fácil, tá? Vocês têm que pensar na casa de vocês. Como é que é a tua casa? Sempre pensa. O que é constante na tua casa? A DDP. Qual é a única coisa que a gente tem certeza na nossa casa? Qualquer eletrodoméstico, qualquer coisa que a gente ligar na tomada, recebe uma DDP de 220. Qual era o objetivo da associação em série? Manter a corrente. Qual é o objetivo da associação em paralelo? Manter a voltagem. Ó, a DDP, ó, a voltagem é a mesma em todas as resistências. O que o paralelo tem que o série nunca vai ter? Como é que se identifica uma associação em paralelo? O nó. Vamos lá. Para mim ter corrente, eu tenho que ter DDP.
eu tenho aqui um polo positivo, um potencial grande, e aqui um negativo, um potencial pequeno. Lembre-se, né? Não precisa ser positivo e negativo, tem que ter DDP. A corrente vai sair do potencial maior e ela vai encontrar aqui, ó, uma coisa que não tinha no série. Né? Podem copiar aí, ó, nó. Nunca tu vai ter uma associação em série com nó. O nó só tem no paralelo ou nos mistos. O nó é o lugar onde a corrente se divide. Quando a corrente chega aqui, ela vai se dividir. Uma parte da corrente vai ser o I1, uma parte da corrente vai ser o I2, uma parte da corrente vai ser o I3. Essas três correntes vão se juntar nesse nó aqui, ó. Sempre existe o nó de entrada e o nó de saída. O nó de entrada é onde a corrente se divide e o nó de saída é onde ela se junta. Essas três correntes elas vão se encontrar aqui e aí elas vão voltar a valer o que elas valiam na saída, o I. Essa é a lei do circuito. Qual é a grande vantagem do paralelo? Percebam, as resistências são independentes. Né? Imaginem que qualquer uma dessas lâmpadas queima. O que acontece com as outras? Nada. Né? Olha só, quer ver? Deixa eu esperar vocês copiarem para poder limpar aí. Copiaram aí, tudo certo? Ó, não precisam copiar o que eu vou fazer agora. É só pensar. Qual é a função do paralelo? Por que a nossa casa tem que ser um paralelo? Olha antes no sério. Ó. Eu tenho uma resistência aqui. Né? Tá vendo? Ó? Qual é a DDP desse circuito? A DDP desse circuito é 220 volts. Essa é a tua casa. Tá, então, essa resistência R1 está recebendo quanto de DDP? 220. Tá, daí eu coloco outra resistência aqui. Quanto que essa resistência está recebendo? 220. Tu entende? As ligações entre elas são independentes. Imagina que essa resistência R1 deixasse de existir. Ó, o R1 sumiu. Tá? Claro que aqui, como eu apago, né, as linhas contínuas se apagaram junto. Tá, então eu vou fazer assim. Ó, o R2 está aqui, o R1 está aqui. Aí eu faço eles separados. Ó. E aí eu posso botar mais um aqui, né, o R3. Tá vendo? Essas ligações, uma não depende da outra. Todo mundo está conectado nesse 220 de maneira independente. Se o R1 some, o R2 e o R3 continuam conectados no 220. Se o R3 some, o R2 continua conectado no 220. Então, o objetivo do paralelo é que as resistências sejam independentes. No paralelo, quando uma apaga, quando uma queima, o que acontece com as outras? Nada. E vocês vão ver como esse nada é importante. Eu quero que vocês escrevam aqui, ó. Eu quero que vocês escrevam aqui no título, ó. Faz uma flechinha aqui no paralelo, aqui em qualquer lugar em branco, escreve, ó. Resistências independentes. R independentes. Gravem na cabeça isso que eu acabei de falar. No paralelo, quando uma resistência queima, o que acontece com as outras? Nada. Não acontece nada. Na tua casa, quando tu apaga uma lâmpada, as outras lâmpadas começam a brilhar mais, começam a brilhar menos ou não acontece nada? Não acontece nada. As outras lâmpadas continuam acesas e não muda nada, porque elas são independentes. Uma não tem nada a ver com a outra. Então, olha só, o paralelo é o contrário do série, né? No série, tu mantém corrente. No paralelo, tu divide a corrente. No série, tu divide a DDP. No paralelo, tu mantém a DDP. Então é só gravar que o série e o paralelo são opostos um do outro. Calcular a resistência equivalente no série era uma barbada. No série era só somar tudo. No paralelo é bem mais complicado. No paralelo tem 3 maneiras diferentes de calcular a resistência equivalente. Primeira maneira, que é a maneira mais clássica que tem. O inverso da resistência equivalente é a soma do inverso das resistências associadas. Esse é o primeiro jeito que tem, esse é o jeito clássico, tá? Essa fórmula aqui, ela tem 3 pontinhos. Podem acrescentar ali, ó, 3 pontinhos. O que isso quer dizer? Essa fórmula, ela funciona para infinitas resistências. Se tiver 20 resistências em paralelo, é essa fórmula que tu tem que usar. Ou a resistência equivalente
pode ser a multiplicação de duas dividido pela soma. Essa aqui é a que vocês mais vão usar em provas de vestibular. As provas de vestibular, a maioria das provas são feitas para usar essa aqui. Só que essa aqui não tem 3 pontinhos. Essa aqui só serve para 2. Tá, mas e se tiver 3? Bom, aí tu faz de 2 e o resultado tu faz com a terceira. Por que eles usam muito isso aqui no paralelo? Porque eles usam números que já dão certo. Por exemplo, assim, ó, não precisamos copiar, tá? Ó, uma resistência vale 6, a outra resistência vale 3 e a outra resistência aqui vale 2. Tá? Como é que tu faria isso aqui? Ó? Eu pego duas primeiro, ó, pego essas duas aqui. Então, a resistência total vai ser 6 vezes 3 sobre 6 mais 3. Cara, 6 vezes 3 é 18, 6 mais 3 é 9, dá 2. Essa fórmula é fácil porque tu acaba fazendo de cabeça, né? Multiplica as duas e divide pela soma. Tá, e aí agora o que tu tem que fazer? Tu tem que fazer 2 com 2. Tá, e aí 2 com 2 dá 1. Como é que eu sei direto que 2 com 2 dá 1? Ó, se tu usar a fórmula, multiplica e divide pela soma, vai dar 2 vezes 2 sobre 2 mais 2. Né? Vai dar 4 sobre 4, vai dar 1. Só que como que tu faz direto isso aqui? Ó? Aí é o terceiro caso. Esta fórmula aqui também vocês vão usar muito. Só que essa fórmula é uma fórmula especial. Ela só funciona para resistências iguais. Como é que funciona essa fórmula? A resistência equivalente é o valor da resistência dividido por N. O que é o N? O número de resistores da associação. O número de resistores da associação. Então, assim, ó, eu vou perder um tempinho nisso aqui agora, apesar de ser fácil, tá? Porque, assim, ó, várias vezes em plantão, a gente meio que faz isso aqui automático, achando que é fácil e todo mundo entendeu. E depois eu vou dar em plantão, e eu vou em plantão e vejo que tem uma galera que não entendeu isso aí. Quando as resistências são iguais, tu divide o valor de uma resistência, ó, não tem que somar, não tem que fazer nada. Tu divide o valor de uma por quantas tem. Tipo assim, ó, 6 e 3 deu uma de 2, né? Então eu fiquei paralelo de 2 com 2. Como as duas são iguais, tu divide uma por quantas tiver. 2 dividido por 2 dá 1. Por exemplo, assim, ó, tem uma resistência de 4 e uma resistência de 4. 4 com 4. Quantas de 4 tem? 2. Então é só fazer 4 dividido por 2. A resposta aqui é 2. Se vocês tiverem, ó, 6 com 6 com 6. Essa vale 6, essa vale 6, essa vale 6. Quantas de 6 tem aqui? 3. Então a resistência total vai ser o valor de uma, que é 6, dividido pelo número de resistores. Qual é o número de resistores? 3. Então a resposta é 2. Tu divide o valor de uma por quantas tiver. Vai cair muito isso aqui com letra, tá? Vai ser muito assim, aqui tem um R, aqui tem um R. Tá, as duas resistências são iguais. Como é um paralelo e as duas são iguais, a resposta é R sobre 2. Se tivesse mais um R aqui, tá, então a resposta seria R sobre 3. Tu divide o valor de uma por quantas tiver. Beleza? Beleza. Claro que se vocês quiserem usar essa aqui, ó, essa aqui também dá certo, tá? Não tem problema nenhum. Aliás, essa aqui também dá certo. Todas elas calculam a mesma coisa, tá? Isso aqui é só para facilitar a vida, isso aqui é só para ficar mais rápido de fazer. Mas, por exemplo, se tu quiser usar sempre essa aqui, vai dar sempre certo. Né? Por exemplo, aqui nessas de 6, aqui, ó, se eu fosse aplicar nessa de 6, nessa de 6 e nessa de 6, a resposta daria 2 se eu usasse essa fórmula aqui. Né? Seria, ó, o inverso da resistência total é igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre 6 mais 1 sobre 6. Tá, aqui não precisa fazer mínimo, né? Porque o denominador é o mesmo. Tá, então fica aqui. O inverso da resistência total é igual. Como é que vai ficar isso aqui? 1 mais 1 mais 1, 3 sobre 6. E aí o que eu faço aqui? Extremos pelos meios, né? Vai ficar 3 resistência total igual a 6. Vai ficar que a resistência total é 2. O resultado é sempre o mesmo. Só que, claro, se as resistências forem iguais, é bem mais rápido usar essa aqui. A fórmula da potência, vocês já viram. A gente já viu a aula passada, que no paralelo é melhor de usar o por, o U ao quadrado sobre R, já que o U é igual para todo mundo. Beleza? Vou limpar esse rabiscanhedo todo aí. Espero que tenha dado para entender.
Essas observações aqui eu vou falar depois que eu fizer o exercício, tá? Diferente do que eu fiz lá no sério. Depois eu volto aqui que daí vocês entendem melhor. Então vamos resolver um exemplo. Olha só, de novo. Essa questão aqui, esse circuito, numa prova, seria uma questão difícil de fazer? Não. Como é que se chama isso aqui? Circuito simples, porque isso aqui é só paralelo. Quando um circuito for só série ou só paralelo, ele vai ser simples. Como é que eu sei que isso aqui é uma associação em paralelo? Como é que eu identifico que essas resistências estão em paralelo? O truque é pensar no caminho da corrente. Vamos lá, olha só. A corrente sai do polo positivo, a corrente começa a dar a banda dela. Quando a corrente chega aqui, o que ela encontra? Um nó. O que ela vai fazer nesse nó? Vai se dividir. Uma parte da corrente vai ir para os 6 ohms e a outra parte da corrente vai descer. Essa corrente que desce, ela encontra outro nó e aí ela se divide de novo. Tá vendo a diferença desse circuito para aquele de cima? Naquele de cima tu tinha um nó de entrada e um nó de saída. Aqui tu tem 2 nós de entrada, ó. Ela se divide 2 vezes na entrada. Mas é a mesma coisa que o de cima. Em vez de ela se dividir em 3 direto, ela primeiro se divide em 2 e depois ela divide de novo. Aí uma parte da corrente vai passar para o 18. Né? Essa corrente aqui, ó, do 9 e do 18, elas vão se encontrar aqui e se juntar. E aí, né, esse aqui é um nó de saída, porque ele vai receber essa corrente que está vindo do 9 e essa corrente que está vindo do 18 e se juntam ali. Deixa eu só apagar esses riscos para não ficar poluído. E aí, essa corrente aqui que está vindo do 6 vai se juntar com essa aqui. E aí, volta a valer a corrente total. Então, notem, por que isso aqui é uma associação em paralelo? Nenhuma dessas resistências vai receber a corrente total do circuito. A corrente total que sai do circuito, ela sempre se divide antes de passar pelos resistores. Então, isso é uma associação em paralelo. Identificou o que é o circuito, qual é a primeira etapa? Calcular a resistência equivalente. Nesse caso, as 3 são diferentes. Quando são 3 diferentes, o melhor jeito é fazer a original, tá? É o jeito mais rápido. Então, o inverso da resistência total é igual à soma do inverso das associadas. Não pode ter preguiça de fazer isso aqui. Eu vejo muito aluno, eu não vou fazer porque tem que tirar mínimo. Cara, não, né, meu? Vamos lá. Então, o inverso da resistência total vai ser 1 sobre 6 mais 1 sobre 9 mais 1 sobre 18. Vão copiando aí. Qual é o mínimo? 18, né? Que tá barbado. Então, o que eu vou ter aqui? Vou ter 3 mais 2 mais 1. 3 mais 2 mais 1 dá 6. Como eu vou ter que multiplicar cruzado, vai ficar 6 resistência total igual a 18. Vai ficar aqui a resistência total, 18 dividido por 3, 3 ohms. Olha a primeira observação que eu coloquei ali, ó. A resistência equivalente é menor do que qualquer uma das resistências da associação. Essa observação serve para vocês conferirem se vocês não fizeram cagada. Ó, 6 ohms, 9 ohms, 18 ohms. Qual é a menor resistência dessa associação? 6. Quando é que deu o equivalente? 3. A equivalente sempre tem que ser menor do que a menor. Se não acontecer isso, algo está errado. Se vocês tivessem aqui, ó, 1 milhão de ohms, 1000 ohms e 1 ohm, antes de fazer, tu já tem que saber que a resposta vai ser menos que 1. Tá? A resistência equivalente é sempre menor do que qualquer uma. Isso quer dizer que a resistência equivalente é sempre menor do que a menor. Outra dúvida que surge aqui, tá? Depois isso aparece nos plantões. Tá, professor, e se eu quisesse usar aquele negócio da multiplicação dividido pela soma, poderia? Claro. E aí, ó, não tem ordem, tá? Vocês podiam fazer 6 vezes 18 dividido por 6 mais 18, pega o resultado e faz com 9. Tu podia fazer 6 vezes 9 dividido por 6 mais 9, pega o resultado e faz com 18. Não existe uma ordem para vocês fazerem. Só que aqui no caso vai ser mais difícil, tá? Por isso que às vezes muita gente tem preguiça de usar isso aqui, ó. Às vezes isso aqui, tu ganha tempo com isso aqui, tá? Porque olha só, eu vou fazer multiplicação dividido pela soma. Tá, isso aqui vai ser um saco agora aqui, né? Olha só, não copiem, tá? Como é que seria fazer aqui, ó?
a resistência total seria, primeiro eu vou fazer do 6 com 9, seria 6 vezes 9 dividido por 6 mais 9. Isso aqui vai dar número com vírgula, né? Não vai dar número exato. Aí eu vou ter que pegar esse número com vírgula que vai dar aqui, multiplicar pelo 18 e dividir pela soma. Então, às vezes, essa multiplicação dividido pela soma acaba dando mais trabalho. Essa aqui é boa de usar quando só tem duas. Quando tem mais que duas, é melhor fazer a do mínimo múltiplo. Mas se tu quiser fazer, fica à vontade. Beleza, então seguindo os passos. Calculei a resistência total. Depois da resistência total, o que eu faço? URI. Sempre a mesma coisa. Mete o URI na jogada. Quanto vale o U do circuito? O U do circuito vale 36 volts. Quanto vale a resistência do circuito? 3 ohms vezes I. Tá, então o I vale 12 amperes. O que é esse 12 amperes? É o I total. Ó, o 12 amperes sai do positivo e o 12 amperes tem que chegar no negativo. Aí o 12 amperes vai chegar aqui e vai se dividir. Agora que começa a festa. Tá? Até agora é fácil. É fácil encontrar resistência total e achar corrente total. É agora que a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada. Então, esse 12 amperes que está vindo aqui, ele vai encontrar esse nó e ele vai se dividir. Uma parte vai para o 6 e uma parte vai para o 9. Como isso aqui é um nó, é obrigatório que esse 12 se divida no meio, vá 6 e 6? Não. Até aqui vocês vão ver que ele vai dividir no meio, tá? Vai dar 6 e 6 para cada lado, mas é uma coincidência. Tu vai ver que esse 6 aqui já não vai dividir no meio. Na realidade, ele só divide no meio quando os caminhos forem iguais, quando as resistências forem iguais. Nesse caso, ele vai dividir no meio, porque se vocês calculassem o equivalente entre 9 e 18, daria 6. Então, essas duas aqui equivalem à mesma da de cima, por isso que ele vai dividir no meio. Mas tu não precisa saber isso de cor. O que acontece agora é o seguinte, ó, como é que eu vou calcular a divisão da corrente? Agora eu tenho que ir para a teoria. Qual é o objetivo de uma associação em paralelo? Manter a DDP, e a DDP vale 36. Pensa na tua casa. Então, se a DDP do circuito vale 36, qual dessas resistências ganha 36? Todas. Todo mundo vai ganhar 36, porque esse é o objetivo do paralelo. Então, eu já sei que essa resistência aqui tem 36 volts, né? Essa resistência aqui tem 36 volts, essa resistência aqui tem 36 volts. Beleza? Agora eu quero fazer a divisão da corrente. Aí, olha só, de novo, vamos fazer o URI de cabeça para não poluir. Se tu isola o I aqui, ó, o R não passa dividindo. O que é o I? É o R, né? O U dividido pelo R. Tá, então aqui eu tenho um U e aqui eu tenho um R. Quanto é que é 36 dividido por 6? 6. Então, essa cidadã aqui vai receber 6 amperes. Olha o caminho da corrente. Se aqui está chegando 12 e aqui vem 6, então para cá sobra 6, né? E aí esse 6 tem que chegar aqui e tem que se dividir. Como é que eu vou fazer a divisão? É só dividir U por R. Quanto é que é 36 dividido por 9? 36 dividido por 9 é 4. Então, esses 6 amperes vai se dividir. 4 amperes vão para o 9. Então, se chegou 6 e 4 foi para o 9, quanto é que sobrou aqui? 2, né? E aí vamos conferir se a gente está certo. Quanto é que é 36 dividido por 18? 2. Fechou? Aí, olha só. Esse 4 que está vindo aqui, esse 2 que está vindo aqui se encontram nesse nó. Opa! Descagado. Esse 4 e esse 2 se encontram nesse nó e aqui volta a valer 6. Esse 6 vai se encontrar com esse 6 que está vindo aqui e volta a valer 12. Pronto. Fechou o circuito. Esse é o paralelo. Tu mantém a voltagem, tu divide a corrente. Eu acho até mais fácil de resolver o paralelo do que o série, tá? Porque, claro, quando for simples, né? Quando for só paralelo. Beleza? Copinha aí, vamos lá. Tiverem alguma pergunta, meninas, por favor, abram os microfones aí e façam. A observação que tem que copiar aqui do paralelo
eu nem precisaria colocar, tá? Porque eu já coloquei para vocês lá quando eu ensinei do paralelo à aula passada. Mas a gente tem que fazer, né? Imaginem que fossem 3 lâmpadas. Uma de 6 ohms, uma de 9 ohms, uma de 18 ohms. Se a pergunta fosse qual dessas lâmpadas brilha mais, o que vocês já sabem? No paralelo, a mais potente é a menor. Como que a gente confirmaria isso? Faz pio? Né? Se tu fosse fazer pio para de 36, tu teria que fazer 36 vezes 6, né? Se tu fosse fazer pio para de 18, tu teria que fazer 36 vezes 2. Então, é claro que a que brilha mais é a de 6. No paralelo, é bom ser pequeno. A menor resistência tem mais potência. Então, ohms complementar. Olha só, vamos lá. Vamos fazer em vermelho. O menor resistor, antes era o maior. O menor resistor recebe a maior corrente e dissipa a maior potência. Dissipa com 2 S. E dissipa a maior potência. Então, olha o esquema das flechinhas agora no paralelo. Agora tem que ser pequeno, né? Resistor pequeno recebe muita corrente e dissipa muita potência. Copinha aí, vamos lá. Então, no série é bom ser grande. No paralelo é bom ser pequeno. 99% dos circuitos é em paralelo. Então é bom ser pequeno. Beleza? Copiaram? Tudo certo? Tá. Então Antes de... brilharia mais a de menor potência, isso? Não. Sempre brilha mais, Carol, sempre brilha mais quem tem mais potência. Só que nesse caso tem mais potência quem tem menos resistência. Ah, tá. Mas é sempre a de maior potência, independente. Isso. Sempre que te pedirem assim, ó, qual lâmpada brilha mais, e tu ficar em dúvida, o que tu calcula? A potência. Quem tiver mais potência vai brilhar mais. Só que daqui nesse caso, ó, se tu fosse calcular a potência, ó, se tu fosse calcular a potência dessa de 6, tá? Te lembra que potência original é π? Aí olha só, tu faria, né, a corrente dela é 6 amperes, tu faria 6 vezes 36, né? Se tu fosse calcular a potência dessa de 18 aqui, ó, o que tu teria que fazer? A corrente dela é 2 e a voltagem dela é 36. Né? Quem é que vai ser maior? Essa aqui, é claro. Por que essa aqui vai ter mais potência? Porque ela tem menos resistência. E aí, numa associação em paralelo, como ela tem menos resistência, ela recebe mais corrente. Então, ela tem mais potência. Tá, entendi. Obrigada. Beleza? Tá, agora, olha só, eu quero mostrar outras coisas para vocês, tá? Eu vou limpar tudo que eu fiz aqui. Porque para mim ensinar o circuito misto, eu preciso que algumas coisas estejam bem fixadas no cérebro de vocês. E eu sei que é bastante informação em pouco tempo. No dia do vestibular, tá? Olha só. Imaginem vocês que caia esse circuito na prova, tá? E aí o cara colocou aqui, sei lá, ó, colocou um amperímetro aqui, ó. Sempre vai ser assim, ó. Aqui vai ter um amperímetro, ele vai chamar aqui de amperímetro 1. E aqui vai ter um amperímetro também, ó, um amperímetro 2. Aí o cara pede assim, calcule a marcação do amperímetro 1 e do amperímetro 2. Bom, o que eu já tenho que saber? O amperímetro 1, ele está em série com a de 9. Então, o amperímetro 1 vai medir só o que passa no 9. E o amperímetro 2, ele mede a corrente total. Eu vou fazer tudo que eu fiz. Eu vou pegar o 6, o 9, o 18, calcular a resistência equivalente, fazer todos aqueles caminhos? Não, né? Olha só, resolver um circuito simples é fácil. Por quê?
Cara, se eu identifico que esse circuito é simples, o que eu tenho certeza? Todo mundo tem a mesma voltagem. Então, eu posso resolver o exercício ao contrário. Ó, eu já sei que isso aqui tem 36 volts, que isso aqui tem 36 volts, que isso aqui tem 36 volts. E aí, pelo URI, né, o URI é o teu melhor amigo, tem que estar sempre com o URI na cabeça. Eu sei que o I é o U sobre o R. Tá, então, 36 dividido por 6. Bom, eu já sei que aqui tem 6 amperes. 36 dividido por 9. Isso aqui já tem 4 amperes, eu já teria uma resposta, né? O amperímetro 1 mede 4 amperes. 36 dividido por 18. Aqui eu tenho 2 amperes. Tá, então quando é que é 6 mais 4 mais 2? 12. Tá, então a corrente que sai do positivo é 12, a corrente que chega no negativo é 12. Entenderam? Eu nem preciso calcular a resistência total, porque isso aqui é uma associação simples. Porque é agora que vai vir o rolo da aula de hoje. Então, o que eu preciso que fixe no cérebro de vocês? Numa associação simples, numa associação só paralelo, se eu sei que a DDP é 36, todo mundo ganha 36. A tua casa é uma associação simples. A casa de vocês tem 100 resistências. Pense em tudo que é ligado na casa de vocês. Só que todas as resistências estão ganhando 220 volts. A casa de vocês não é nem série, nem mista. A casa de vocês é simples, é só paralelo. Então, todo mundo ganha 220. Beleza? Então, agora vamos começar a festa. Agora vai começar a ficar difícil. Vamos para o misto. A teoria do misto não existe. Vocês já sabem o misto. O misto é uma junção do série com o paralelo. Então, tu tem que estudar o série, tu tem que estudar o paralelo e juntar os dois conhecimentos. Primeiro problema, identificar. Como é que eu olho para esse circuito e eu consigo identificar que esse circuito aqui é misto? Pensando no caminho da corrente. Você lembra quando eu ensinei momento para vocês? Eu ensinei que tinha passos a serem seguidos. Tu vai fazer um exercício de momento. Qual é a primeira coisa? Encontra o eixo. Segunda coisa, desenha as forças e vê quais forças se ajudam, quais forças se atrapalham. Aqui é a mesma coisa. Qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pensar no caminho da corrente. Eu tenho que olhar para o circuito e ver o seguinte. Bom, a corrente vai sair do positivo. A corrente está saindo do positivo. Ela começa a andar. Opa! Quando ela chega aqui, o que ela encontra? Um nó. O que ela vai fazer no nó? Ela vai se dividir. Uma parte dessa corrente vai passar para o 13 e uma parte dessa corrente vai passar para o 6. Então, eu já sei que esse 6 e esse 3 estão em série ou estão em paralelo? Estão em paralelo, porque eles não recebem a corrente total, eles recebem a corrente dividida. Tá, daí continua o caminho da corrente. Essa corrente que passa pelo 13 e essa corrente que passa pelo 6, aqui vão se encontrar aqui, né? O que é isso aqui? É um nó de saída. E aí essa corrente aqui se junta, e aí a corrente vai passar pelo 4, a corrente vai passar pelo 13, e essa corrente vai chegar no negativo. Opa! Então, esse 4 e esse 3, eles recebem uma corrente dividida ou recebem a corrente total do circuito? Recebem a corrente total. Então, esse 4 e esse 3 estão em série, mas esse 3 e esse 6 estão em paralelo. Então, como que tu vai resolver o circuito? Aqui não tem como tu fazer, aqui tu vai ter que achar resistência total, achar corrente total. Começa sempre pelo paralelo. Então, o 6 e o 3 estão em paralelo, como são só duas, é melhor de fazer aquela da multiplicação dividida pela soma. Então, a resistência total vai ser 6 vezes 3 sobre 6 mais 3. Tá, então a resistência total vai ser 18 dividido por 9. Isso dá 2. O que vocês têm que fazer agora? Vão copiando aí nos mesmos lugares que eu estou copiando, tá? Vocês têm que aprender a redesenhar o circuito. É impressionante a quantidade de gente que erra circuitos por preguiça, porque não redesenha. Olha o que acontece agora, tá? Eu tenho positivo e eu tenho negativo. Por que o nome se chama resistência total ou resistência equivalente? Porque ela equivale. Para a corrente, não existe o 6 e o 3. O 6 e o 3 equivalem a uma de 2. Então, esse 6 e esse 3 somem e vira uma de 2.
Só que depois dessa de 2, eu continuo tendo uma de 4 e eu continuo tendo a outra de 3. Então, olhem só. Né? Aqui vale 4 e aqui vale 3. Isso aqui é a redução daquele circuito. Eu reduzia o circuito misto a esse circuito aqui. E aí, vamos lá. O que é isso aqui agora? Um circuito misto ou um circuito simples? Um circuito simples. O que é isso aqui agora? Uma associação em série. Vocês vão ver que todos os circuitos mistos, quando vocês resolverem eles, ou eles vão virar uma série, ou eles vão virar um paralelo. 90% deles viram uma série, tá? 90% dos circuitos mistos, eles terminam numa série. Mas vai ter os mistos que vão terminar num paralelo. São raros, mas existem. Tá, agora que eu sei resolver, né? Agora isso aqui é uma associação simples. O que eu faço agora aqui, ó? Vou pro URI direto para não perder tempo. Porque o série é fácil de resolver. Nem vou calcular a total, porque eu sei que a total é a soma. Então, URI. Quanto vale o U do circuito? O U do circuito vale 27 volts. Então, o U do circuito vale 27 volts. Quanto vale a resistência do circuito? É a soma. 2 mais 4, 6. 6 mais 3, 9. Então, a resistência total é 9 vezes I. 27 dividido por 9, 3 amperes. Acabei de achar a resistência total e a corrente total. Até aqui é a parte fácil. A maioria do pessoal que dá uma estudadinha chega tranquilo na resistência total e na corrente total. Só que é agora que vem o problema. Então, assim, ó, parem de copiar se estão atrasados. Agora presta bem atenção no que eu vou fazer. Vamos fazer o caminho desse 3 amperes. Então, o 3 amperes sai do positivo e o 3 amperes vai começar a andar. Quando ele chega no nó, ele vai se dividir. Ele vai se dividir no meio? Vai vir 1,5 amperes aqui e 1,5 amperes aqui? Não, porque essas resistências são diferentes. Então, não vai ser no meio. Então, como que eu vou calcular essa divisão? Como que eu vou fazer isso agora? Ó, não copiem o que eu vou fazer, porque eu vou fazer errado. Você se lembra como é que eu fiz antes? Eu não posso voltar a folha aqui, senão eu perco todos os meus inscritos aqui. Só que eu vou redesenhar o circuito anterior para vocês entenderem a cagada, tá? Agora é a parte principal da aula. Tá? Então presta bem atenção, porque esse é o erro que a maioria da gurizada comete. Como é que era o circuito de antes? Olha só. O circuito de antes era um circuito simples, né? A DDP aqui era 36 volts. Aqui tu tinha 6 ohms, aqui tu tinha 9 ohms, aqui tu tinha 18 ohms, né? E aí, o que eu ensinei vocês? Bom, se a DDP é 36 e é um paralelo, todo mundo ganha 36. Então, aqui é 36, aqui é 36 e aqui é 36. E aí, a gente só dividiu 36 por 6, 36 por 9, 36 por 18. Beleza? Beleza. Tá, então, o que eu vou fazer agora? Ah, vou fazer a mesma coisa, né? Ó, isso aqui é um paralelo. O 6 e o 3 estão em paralelo. Então, se esse 3 e esse 6 estão em paralelo, a voltagem é a mesma. Qual é a voltagem? 27. Tá, então eu pego e boto 27 aqui e 27 aqui. Tá, daí olha só. Quanto é que é 27 dividido por 3? É 9? Tá, então aqui tem 9 amperes. Quer dizer, Jesus Cristo entrou agora no circuito. É o milagre da multiplicação dos amperes. Chegou 3 amperes e aí o 3 amperes se dividiu em 9 por 3. Não, né, gente? É óbvio que isso aqui tá errado. Tá errado, não pode ser 9. Mas vai ter resposta lá, tá 9. E a galera vai lá e bota 9. Não, tá errado, para. Tudo errado. Qual é o erro aqui, tá? Olha só. O circuito misto não é um circuito simples. O que vocês acabaram de ver? Este circuito misto... Opa, não era isso que eu queria, deixa eu desfazer. Era o destacar. Este circuito misto, na realidade, é uma associação em série, né, pessoal? E numa associação em série, a voltagem se divide. Então, esse cara aqui, ó, e esse cara aqui, eles têm a mesma DDP? Sim, eles estão em paralelo. Só que essa DDP não é a mesma do circuito, porque agora o circuito é misto. Quem que é o 6 e o 3? O 6 e o 3 é o 2. Por isso que tu tem que ter esse desenho feito aqui, ó. Então, antes de tu trabalhar aqui, a gente vai trabalhar aqui.
Então, olha só. O 2 amperes, ele está saindo, o 3 amperes, desculpa, ele está saindo aqui do positivo, né? Aí, eu não ensinei vocês no série a dividir a voltagem? Então, olha só, aqui tem o 3 amperes. Quando é que é 3 vezes 2? 3 vezes 2 é 6. Então, aqui eu tenho 6 volts. Aqui eu tenho 3 amperes. Claro, não precisaria fazer em todos, tá? Só estou mostrando bonitinho como dá certo. 3 vezes 4, 12 volts. Aqui eu tenho 3 amperes. 3 vezes 3, 9 volts. Soma tudo, né? 6 mais 9 mais 12, quanto é que vai dar? 27. Tem que dar sempre certo. Então, olha só. O 6 e o 3, eles se transformaram, eles equivalem ao 2. Qual é a voltagem no 2? 6. Então, esse 6 se mantém, ó. Então, esse cara vai ter 6 e esse cara vai ter 6. Aí, olha que bacaninha. Quanto é que é 6 dividido por 3? 2. Então, aqui eu tenho 2 amperes. Quanto é que é 6 dividido por 6? 1. Então, aqui eu tenho 1 ampere. Quanto é que é 2 mais 1? 2 mais 1 é 3. Agora fechou. Esse 2 e esse 1, né? Esse 2 aqui, ó, e esse 1 aqui se juntam. Aqui volta a valer 3. E aí o 3 vai embora e passa por todo o circuito. Pronto. Resolvendo assim, tu consegue responder qualquer pergunta que ele te faça. Porque tu fez a divisão da voltagem e a divisão da amperagem. Então, cuidado. Numa associação mista, a voltagem do paralelo não é a voltagem total do circuito. A voltagem do paralelo é a voltagem da equivalente. Tu tem que pegar quanto vale a voltagem na equivalente e colocar para o paralelo. Aí vai dar certo, tá? Senão vai dar tudo errado. Beleza? Copinha aí. Deixa eu parar a gravação aqui para a gente conversar um pouco. Muito bem. Então, após ter entendido o que é esse circuito misto, a gente vai fazer uns exemplos no verso da folha. Então, peguem o verso dessa página aí. Já se preparem para copiar uns circuitos aí, tá? É a página 62. Então, peguem o verso da 62. Eu aqui vou pegar um quadro em branco. E aí nós vamos fazer uns 4 ou 5 exemplos agora. Acostume-se a copiar circuitos de maneira rápida, para não perder tempo, tá? Não precisa copiar com régua, bonitinho. Faz a mão livre, porque não interessa muito, né, se a linha ficou reta ou não. O que interessa é o caminho da corrente. Então, assim, olha só. Nós vamos copiar exatamente esse mesmo circuito que estava ali, tá? Então, exemplo 1. Primeiro exemplo, nós vamos fazer exatamente o circuito igual àquele, ó, que vocês já aprenderam, né? Então, eu tenho positivo, tenho negativo. Aí eu tenho um resistor aqui, ó. Vamos fazendo junto. Um que vale 6, um que vale 3. Não vou nem botar unidade para não perder tempo. Tá? Depois aqui tinha um e aqui tinha outro. Ó, pode ficar meio rabiscado, assim, não tem problema nenhum. Um aqui valia 4 e o outro aqui valia 3. Essa ordem aqui também não interessa. O que eu vou ensinar agora é uma coisa chamada técnica dos nós. Aliás, vocês podem botar de título nessa página isso aí mesmo. Técnica dos nós. O que é a técnica dos nós? A técnica dos nós é uma muleta. A técnica dos nós é uma técnica para te usar quando tu não consegue descobrir se é sério ou paralelo. Tu não precisa usar a técnica dos nós sempre. Tem um monte de aluno que olha e diz assim, professor, eu consigo ver o que está em série e o que está em paralelo. Beleza, perfeito, não precisa usar a técnica dos nós. A técnica dos nós ela é uma muleta. Eu não consigo ver. Tá, então usa a técnica dos nós. Como é que funciona a técnica dos nós? Tá? Presta bem atenção, para de copiar porque agora é meio chatinho. A técnica dos nós consiste em marcar a DDP. Vocês a essa altura já entenderam que só existe corrente se existir diferença de potencial. Então, a técnica dos nós sempre começa assim. O positivo é o A e o negativo é o B. O potencial maior é o A, o potencial menor é o B. Se vocês não começarem assim, dá tudo errado. Tu começa a andar pelo circuito. Então, tu começa pelo potencial maior. Tu vem andando. Isso aqui é um nó? Sim, isso aqui é um nó. Que nó que é esse aqui? Agora vem uma parte bem importante. Ó.
Como o fio é livre daqui até aqui, não tem queda de potencial. Se lembra aquilo que eu ensinei antes no série, né? Se o potencial aqui fosse 10 volts, tu teria 10 volts, 10 volts, 10 volts, 10 volts. O que é fácil de imaginar? Cara, o A começar aqui ou o A começar aqui, não muda nada. Então isso é bem importante, ó. Quando o fio for livre, tu não muda o nome do nó. Como do início do circuito até esse nó não tem resistência nenhuma, esse nó continua sendo nó A. Continua andando. Isso aqui é nó, cuidado, isso aqui não é nó, isso aqui é curva. Nem pinta isso aqui no teu circuito, tá? Tem aluno que aprende essa técnica dos nós, aí vira o louco dos nós, bota nó em tudo. Nó é o lugar onde a corrente se divide. Aqui a corrente não divide, né? A corrente faz uma curva aqui, ó. Então cuidado para não achar que curva é nó. Aqui é nó? Sim, aqui é nó, é o nó de saída. Na técnica dos nós, tu marca tanto os nós de entrada quanto os nós de saída. Que nó que vai ser aqui? Bom, olha só. Se tu pegar do B aqui, ó, aqui tem uma resistência, aqui tem outra resistência. Então esse nó não pode ser B. Esse nó também não pode ser A, porque tem resistências aqui, ó. Então esse é o nó C. Tem outro nó? Não, porque aqui é uma curva, aqui é uma curva. O que tu faz agora? Tu estica o circuito, ó. Tu sempre vai esticar o circuito, começando no A, terminando no B. O que tem no meio? Os nós que tu vai colocar. Tu vai ver que tem circuitos que vai ter nó C, nó D, nó E, nó F. Quantos nós tem aqui? Um só, o C. Então coloca o C aqui no meio. Agora eu penso assim, ó. Eu tenho que fazer o caminho da corrente, né? Quantos caminhos vão do A para o C? Ó, tem um caminho que vai do A para o C que vale 3. E tem outro caminho que vai do A para o C que vale 6. Quando tu tem dois caminhos, quando tu tem caminhos diferentes entre nós do mesmo nome, isso caracteriza uma associação em paralelo. Então, o próprio desenho que eu fiz já é um caminho, ó. Nesse caminho aqui, ó, eu posso botar tanto de 3 quanto de 6, não interessa a ordem. Só que daí eu tenho que fazer outro caminho para o outro resistor. Então, esse aqui é o 3, esse é o 6. Agora, quantos caminhos vão do C para o B? Ó? Do C para o B tem um caminho só. Nesse caminho, tu passa pelo de 4 e tu passa pelo de 3. Pronto, o circuito está resolvido. O que é fácil de ver agora aqui? Ó? Ah, o 13 e o 6 estão em paralelo. Vocês já viram pela conta de antes, não vou fazer a conta de novo, que o paralelo entre o 6 e o 3 dá 2. Tá, então o 6 e o 3 vira 1 de 2. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 3. Pronto, acabou. Tá vendo? O circuito misto virou uma associação em série. Virou uma associação em série de 2 com 4 com 3. Beleza? Essa é a técnica dos nós. Copia aí. Então, agora vamos para o exemplo 2. Entendeu? O exemplo 1, vamos para o exemplo 2. Vou limpar aqui que eu gosto de espaço. Vocês podem continuar na mesma folha aí. Então, olha só. Exemplo 2. Agora vamos começar a fazer umas festinhas um pouco melhor. Ó, polo positivo, polo negativo. Subiu aqui. Vamos colocar um resistor aqui. Um resistor aqui. Um resistor aqui. Deixa eu ver agora o que eu quero fazer aqui. Tá, deixa eu fazer um aqui e um aqui no final, chegando aqui no final. Aí, deixa eu fazer um assim. E se eu quiser complicar um pouquinho, posso fazer um assim. Legal. Tá, já compliquei bastante, não precisava. Isso aqui já vira URGS, isso aqui, ó. Já não é peidar dormindo. Então vamos botar aqui esse cara aqui, vamos escolher uns números. Esse cara aqui vale 3 ohms, esse cara aqui vale 3 ohms. Deixa eu só ir fazendo a conta para dar certo. Então esse cara aqui vou botar 6. Aí 6 com 6 vai dar 3. Aí eu posso botar esse cara aqui valendo 3, porque vai ficar em série com aquilo ali. Daí eu boto aqui 6, daí tudo isso aqui vale 3, beleza. Tá, daí aqui eu boto 2 ohms, aqui eu boto 1 ohm. Que não interessa os valores, porque eles estão fora da bagaça.
Beleza? Tá. Então, olha só. Esse circuito aqui já não é tão simples do cara olhar e dizer, eu estou vendo direto o que está em série e o que está em paralelo. Porque, olha só, antes de aplicar a técnica dos nós, vamos pensar no pepino que eu tenho aqui. Caminho da corrente. A corrente sai do positivo, a corrente vai passar pelo 2, a corrente vai chegar aqui num nó. Opa, isso aqui é um nó triplo, né? Uma parte da corrente vai para esse 3, uma parte da corrente vai para o 6, uma parte da corrente vai para esse 6. Né? Essa corrente que passa por esse 3 também vai passar por esse 3. Essa corrente que passa por esse 6 vai se encontrar com essa corrente. E aí, o somatório dessas duas correntes vão passar pelo 3, né? E aí, essa corrente que passa pelo 3 vai se encontrar com essa que passa pelo 6 aqui e volta a ser uma corrente total. Então, como é que seria esse circuito, tá? Esse 3 e esse 3 estão em série. Aí ficaria 6. Só que esse 6 com esse 6, eles estão em paralelo. E aí 6 em paralelo com o 3 dá 3. Só que esses 3 total, com esse 3 aqui, ó, tá em série, porque a corrente é a mesma. Aí vai dar 3 mais 3, que vai dar 6, e aí 6 em paralelo com 6 vai dar 3. E aí o resto tá tudo em série, vai ser 2 mais 3 mais 1. Claro que para quem não tem prática, é difícil de enxergar isso. Muita gente que está assistindo o vídeo vai dizer agora, não entendi bosta nenhuma do que ele falou. Então, o que que acontece? Muleta, técnica dos nós. Qual é a vantagem da técnica dos nós? Não precisa pensar. Como é que é a técnica dos nós? O positivo é o A, o negativo é o B. Se tu não começar assim, vai dar merda. Começa a passar pelo circuito. Aqui não é nó, aqui é curva. Aqui é nó, opa, aqui é nó. Pode ser que esse nó agora seja o A? Não, porque já tem uma resistência de 2. Então esse é o nó C. Agora vai surgir uma dúvida, olha só. O que eu faço agora para marcar os nós? Eu desço ou eu vou reto? Tanto faz, tá? O resultado é o mesmo. Mas o ideal é seguir por fora do circuito, tá? Seguindo por fora do circuito fica mais fácil de desenhar depois. Mas se tu viesse para baixo aqui também daria certo. Mas o jeito mais didático, mais fácil de entender é sempre fazer a moldura externa primeiro. Tá, então, continuo andando aqui. Aqui é nó? Não. Aqui é curva. Aqui é nó? Sim, aqui é nó. Que nó que é esse? É o D. Continuo andando, aqui é nó, sim, é o nó de saída. Que nó que é esse? Não pode ser o B, porque tem essa resistência de 1. Tá, então aqui é o nó E. O que eu faço agora? Uma linha reta. Sai do A e vai até o B. O que tem no meio? No meio tem o C, no meio tem o D, no meio tem o E. Agora eu começo a pensar nos caminhos. Tá vendo? Ó? Quantas resistências vão do A para o C? Uma. Então, do A para o C só tem um caminho. Quanto vale essa resistência? 2. Não precisa botar unidade para não atrapalhar. Quantos caminhos vão do C para o D? Olha que legal. Ó. Esse cara aqui, ó, CD, né? Esse caminho que vai do C para o D, tu passa por uma resistência de 3 e tu passa por outra resistência de 3. Então, esse 3 e esse 3 estão em série. Tu já pode colocar um caminho só valendo 6, para não perder tempo. Tá vendo que tem outro caminho aqui ó, que passa do C para o D? Sim, esse outro caminho que vai do C para o D vale 6. Então, ó, tem outro caminho que vai do C para o D que vale 6. Beleza? Aí, olha agora. Agora vem o truque. Tá vendo que tem uma resistência aqui que vai direto do C para o E? Essa resistência de 6 aqui, ó, ela vai direto do C para o E. Do C para o E, olha a tua sequência aqui, ó. Do C para o E, tu tá pulando nós. Então, essa resistência, tu deixa para desenhar ela por último. Sempre que pula nós, deixa para depois. Continua a sequência. Qual é a sequência agora? D, E. Tem uma resistência que vai do D para o E? Sim, essa resistência de 3 aqui, ó. Essa resistência de 3, ela vai do D para o E. Então, como está na sequência, ó, do D para o E tem uma resistência de 3. E já posso desenhar aquela que vai do E para o B, que vale 1. Tem uma que vai do E para o B, que vale 1. Agora eu tenho que voltar e fazer aquela que pulou os nós. Ó, tem uma que vai direto do C para o E. Então, eu posso fazer ela agora aqui, ó, eu posso escolher, tá? Posso fazer por baixo, posso fazer por cima, como vocês acharem mais bonito. Eu vou fazer por baixo, ó. Então, tem uma que vai direto do C até o E, ó.
vendo? Essa resistência vale 6. Essa resistência, ela está em paralelo com todas as outras. Essa de 6, ó, ela está em paralelo com esse 6 e com esse 6 e com esse 3. Só que para mim resolver isso aqui agora, eu tenho que começar a resolver pelo miolo. Primeiro eu vou resolver esse 6 em paralelo com esse 6. O que a gente aprendeu? Duas iguais em paralelo divide pela metade. Então, 6 em paralelo com 6 vale 3. Só que esse 3, antes de estar em série, antes de estar em paralelo com esse 6, ele está em série com esse 3, tá? Então, se eu fosse fazer isso aqui tintim por tintim, eu teria que fazer assim agora. Claro que no dia da prova vocês não vão fazer assim para não levar 10 minutos para fazer a questão, né? Ó, 6 em paralelo com 6 dá 3. Então, eu tenho um 3. Aqui eu tenho outro 3. E aí aqui, ó, eu tenho paralelo entre o 6 com o 3 ali, ó. E ali eu tenho uma de 1. Cuidem que aqui eu já vou usar para explicar outra coisa, tá? Tem provas que gostam de fazer perguntas teóricas. Por exemplo, assim, ó. Essa resistência de 3 está em paralelo com essa de 6. Certo ou errado? Errado. Tu não pode dizer que o 3 está em paralelo com o 6. Porque existe uma ordem. Antes desse 3 estar em paralelo com esse 6, ele está em série com esse 3. Então, nesse circuito não existe o paralelo de 3 com 6. Existe o paralelo de 6 com 6. Porque essas duas aqui, elas estão juntas, elas estão no mesmo ramo do circuito. Tá, então agora o que acontece, né? Eu tenho aquela de 2, vou fazer direto, ó. Como esse 3 e esse 3 estão em série, a soma deles é 6, e aí 6 em paralelo com 6, a gente viu que dá 3. Então aqui eu vou ter 3 e aqui eu vou ter 1. E aí acabou. Qual é a resistência total? Virou uma série, soma tudo. Então a resistência total é 6. Beleza? Copinha aí. Quem está assistindo, só dá um pause na gravação para copiar. Aqui eu vou dar um pause para conversar com o pessoal que está ouvindo. Beleza, então olha só. O próximo circuito agora, o exemplo 3, vai ser igual ao exemplo 2, tá? Podem copiar o mesmo circuito de antes. Ó, positivo, negativo. Deixa eu ver se eu me lembro agora. Se eu apaguei, né? Que era 2. Tá. Aqui eu tinha colocado um assim, um assim, um assim. Aí eu fiz assim. Né? Depois eu tinha feito um assim. Acho que é isso aí. Tá. Ficou meio rabiscaiado aí, mas dá para entender. Aqui é 1 ohm. Aqui é 3. Aqui é 3. Aqui é 6. Aqui é 3 e aqui é 6. É isso aí, né, meninas? Sim. Tá. Qual é a novidade agora? Olha só. Vocês vão pegar e fazer isso aqui, ó. Um fio livre ali, ó. Essa é a única mudança que nós vamos fazer. O que eu quero mostrar com isso? Uma coisa muito importante chamada curto-circuito. Uma coisa que vai incomodar muito vocês nos circuitos. Você se lembra que a aula passada eu mostrei um circuito que tinha um curto-circuito, né? Aquele negócio das duas lâmpadas lá, que uma apagava e a outra brilhava mais. E aí eu já dei uma dica para vocês que a corrente sempre escolhe o caminho mais fácil, que é o caminho do fio livre, porque daí não tem diferença de potencial. Aí, a técnica dos nós é legal, que se vocês dominam a técnica dos nós, a própria técnica te mostra o curto-circuito. Olha só que bacana, quer ver? O que acontece na vida real, tá? Eu vou rabiscaiar tudo aqui, depois eu apago, tá? A corrente vai sair do positivo, vai vir para cá, vai chegar aqui e vai encontrar um nó. Quando ela encontrar um nó, igual a antes, ó, ela vai para o 6, ela vai para esse 6 e uma vai para o 3, tá? Essa que vai para o 3, quando ela chegar aqui agora, tem outro nó, né? Aí o que ela vai ver? Olha só. Bom, tem dois caminhos. Um caminho que tem uma resistência de 3 e um caminho aqui que é livre. Quando tu dá um caminho livre para a corrente, ela vai pelo caminho livre. Essa resistência de 3 aqui, ó, ela não vai funcionar. Essa resistência de 3 vai estar em curto-circuito. Todas as outras funcionam, mas essa de 3 ela vai morrer.
Como que a técnica dos nós vai te ajudar a ver isso? Então, olha só que bacana que é a técnica dos nós, se tu domina ela com perfeição. Como é que é a técnica dos nós? Chama o positivo de A, o negativo de B. Começa a andar pelo circuito. Aqui é nó, não é nó. Aqui é nó, é nó. Que nó que é esse aqui? O C. Faz a moldura externa. Opa, agora aqui é nó. Te lembra que antes não era nó, né? Antes era uma curva. Agora aqui, por causa desse fio, é um nó. Tá, que nó que é esse? É o nó D. Aí, olha só. Continua andando, então aqui é um nó, né? Que nó que é esse agora? Aham. Aí, olha só. Tá vendo que tem um fio livre aqui? O que eu falei para vocês? Quando o fio é livre, tu não pode mudar o nome do nó. Então, se esse nó aqui é D e esse fio aqui é livre, então esse nó é o D. Não pode botar que o nó é E aqui, porque existe um caminho livre. A DDP é a mesma. E esse é o nó E. Esse continua sendo E. Então, olha só o que acontece agora, tá? A técnica dos nós consiste em marcar a DDP. Só existe corrente se existe DDP. Quando tu tem um resistor entre dois nós de mesmo nome, significa que tem o mesmo potencial. Você lembra daquilo que eu ensinei, né? Cada vez que a corrente passa por um resistor, dá uma queda no potencial. Então, tu imagina, se o potencial desse ponto aqui fosse 10 volts, como esse fio aqui é livre, o potencial aqui é 10 volts. Tá, então, esse resistor de 3 não tem DDP. A diferença de potencial é zero, então não tem corrente passando por ele. Então, quando um resistor tiver entre dois nós de mesmo nome, ele faleceu, curto-circuito. Então, esse cara aqui morreu. Ó. Esse cara aqui está em CC, a gente diz. Curto-circuito. Tá, e agora, olha como vai mudar. Ó. Agora eu vou ter o A e o B, talvez fique até número com vírgula, que nem pensei nisso. Né? Vai ter o C, vai ter o D e vai ter o E. Quantos caminhos vão do A para o C? Um caminho que vale 2. Esse caminho aqui. Quantos caminhos vão do C para o D? 2, né? Ó, um de 3 e um de 6. Vai dar um número com vírgula. Então, aqui vai ter um de 3 e aqui vai ter um de 6. Ó, são 2 caminhos indo do C para o D. Quantos que vão do D para o E? Um caminho que vale 3. Tem uma que vai do E para o B, que vale 1. E aí, de novo, eu tenho que fazer aquela que pulou, né? Tem uma de 6 aqui que vai do C para o E. Tá, então tem uma aqui que vai do C até o E, que vale 6. Agora, como que ficaria a resolução aqui? Não que é tão importante assim, mas vamos fazer, já que estamos fazendo, né? Ó, 6 em paralelo com 3, ó, esse 6 e esse 3, deixa eu trocar a cor aqui, ó. Esse 3 e esse 6 estão em paralelo. Paralelo de 6 com 3 dá 2. Porque tem que fazer 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3. Então, vai dar 2. Esse 2 vai estar em série com 3, que vai estar em paralelo com 6. Aqui que vai dar cagada, né? Porque agora aqui eu vou ter um paralelo de 5 com 6. E aí vai dar número com vírgula. Tá, mas não me interessava isso. Tá? O que interessava é vocês aprenderem o curto-circuito. Então, aqui o que eu teria que fazer agora? Eu teria que fazer 2 mais 3, que dá 5. Aí eu teria que fazer o paralelo de 5 com 6, né? Fazer 5 vezes 6, dividido por 5 mais 6. Seria 30 dividido por 11. Então, a resposta aqui, ó, deixando em fração, né? Aqui teria 2. Essa aqui seria 30 onzeavos. E aqui seria 1. E aí eu teria que somar tudo isso aqui. Não vou fazer porque não precisa, tá? Não é o objetivo. Beleza? Sacaram? Deixa eu parar aqui de novo. Beleza? Voltamos. Então, vou apagar, fazer o último exemplo dessa aula, tá? A aula que vem eu vou mostrar mais coisas para vocês, mas por enquanto tá bom. Então, olha só. Eu vou mostrar agora uma coisa que pode acontecer com a regra dos nós, tá? Exemplo 4. Que é uma coisa que confunde um pouquinho, tá? Que é o seguinte, olhem só. Não copiem ainda, tá? Deixa eu só mostrar uma coisinha para vocês entenderem. Imaginem um circuito assim, tá? Não é isso que eu quero mostrar, só quero fazer um adendo antes. Tá, o que é isso aqui? O circuito mais simples que existe, né? Só tem um resistor e uma DDP. Tá, e o que aconteceria se eu botasse mais um resistor aqui, ó? Tá?
Esse é o resistor 1, esse é o resistor 2. E aí, o pessoal do ao vivo aí, meninas, me ajudem. Isso aqui agora é um circuito em série ou em paralelo? O R1 e o R2 estão em série ou estão em paralelo? Paralelo, não? Claro. Por que é um paralelo? Pensem só. Eles são dependentes ou independentes? Independentes, né? O R1 morre. Olha só, vou apagar o R1. O R1 não funciona mais, tá? E daí o R2 continua ligado aqui, ó. Continua tendo um caminho para o R2 ir do positivo para o negativo? Claro que sim. Então, isso é uma associação em paralelo. Como é que os nós me mostrariam que isso é uma associação em paralelo? Olha só, não é para copiar isso aqui, tá? Ó, esse é o A, esse é o B. Começa a andar, que nó que é esse aqui? A. Né? É fio livre aqui, ó. Aí, aqui não é nó, aqui não é nó, aqui não é nó, aqui não é nó, são tudo curvas. Aqui é nó, sim. Que nó que é esse aqui? Cuidado, esse é o nó B, né? Sempre tem que olhar a ida e a volta, porque daqui também não tem nada. Então, olha só, tu vai do A para o B por um caminho e tu vai do A para o B por outro caminho. Então, tu teria que botar aqui o A e o B, aí um caminho é o R1 e o outro caminho é o R2. Então, tu vê, desenhar esse circuito assim, ó, é a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. Fazer isso aqui é a mesma coisa que fazer aquilo que eu fiz, ó. R1 e R2. É o mesmo circuito. Só que em vez do R2 estar desse lado aqui, o R2 foi colocado do outro lado. Mas é a mesma coisa. O raciocínio é o mesmo. Tá? Porque é isso que as questões difíceis querem fazer com vocês. Elas querem confundir o jeito que vocês costumam a ver. Por isso que tem que entender bem o que está fazendo. Tá, mas não é isso aqui que eu quero mostrar. Eu quero mostrar uma exceção à regra dos nós. Só que essa exceção tem tudo a ver com isso que eu acabei de explicar. Porque imaginem agora o seguinte, tá? Vou limpar tudo isso aqui, ó. Imaginem que eu faça um circuito que foi exatamente o que o Enem fez em 2017, ó. Eu pego o positivo e o negativo, tá? Aí eu construo um circuito misto aqui, ó. Vou construir um circuito misto bem simples que vocês todas entenderiam sem nós. Vê, olha só. Só assim, ó. Tá? Vou dar valores aqui, ó. Os valores que vocês já estão acostumados. 6 ohms, 3 ohms, 1 ohm. Tá? Por exemplo, nesse circuito aqui, precisaria a regra dos nós para fazer? Não, né? O 6 e o 3 estão em paralelo. 6 com 3 em paralelo dá 2, e aí esse 2 e esse 1 estão em série. 2 mais 1, 3. Tranquilos, né? Tá, agora imagina que eu fizesse a mesma coisa do outro lado, tá? Agora eu puxo para cá, ó. Eu faço o mesmo circuito, eu faço um espelho dele, só que ao contrário, ó. Tá? Olha só. Nossa, que feio que ficou aquele risco ali. Mas tudo bem. Agora vai. 1, 3 e 6. Tá? O que acontece agora, tá? Uma pessoa que não tem experiência e vai tentar fazer a regra dos nós aqui, vai dar um tilt. Porque olha só, vamos tentar aplicar a regra dos nós. O positivo é o A, o negativo é o B. Tá. Aí eu vou andando. Aqui é nó, aqui é nó. Que nó que esse aqui é o A, porque o fio é livre. Para onde que eu vou agora? Para a direita ou para a esquerda? Bom, tanto faz. Vou ir para a direita aqui. Tá, vou andando. Aqui é nó. Que nó que é esse aqui? O C. Aqui não é nó, aqui não é nó, aqui é nó. Que nó que é esse aqui? Cuidado, esse é o nó B. Porque daqui até aqui tá tudo livre, né? Ó, o B tá aqui, então o B tá aqui. Na regra dos nós, sempre tem que pensar no início e no fim, tá? Como daqui até aqui, ó, o fio é livre, eu não posso mudar o nome do nó. A mesma coisa aqui, né? Aqui eu já sei que o nó é B, ó. Porque o fio é livre. Certo? Tá. Deixa eu só botar um B mais bonitinho aqui. Só que aqui eu tenho outro nó, né? O A sai daqui, se eu for para a esquerda, aqui eu tenho um nó. Que nó que é esse aqui? O D. Aqui não é nó porque é uma curva, aqui não é nó porque é uma curva. Tá, agora imagine eu fazer isso aqui numa linha reta. Ó, o A, no final é o B. O que eu tenho no meio? O C e o D, né? Beleza. Quantos caminhos vão do A para o C? Um caminho, que vale 1. Então tem um caminho que vai do A para o C que vale 1.
Olha agora, cara, esses caras vão do C para o B, né? E o D está no meio. Tá, então eu teria que fazer aqui, ó, uma coisa indo do C para o B, ó. Assim e assim, né? Ó, essa que vale 6 e essa que vale 3. E aí, ó, não existe conexão entre o C e o D, né? Aqui no meio não tem nada, ó, não tem nenhuma resistência para mim colocar entre o C e o D. O que eu teria aqui do outro lado? Uma que vai do A para o D, tá? Então eu teria que puxar um fio aqui, ó, que vai do A para o D, que é essa resistência aqui que vale 1. E aí agora eu teria aqui, ó, duas que vão do D para o B. Então do D para o B aqui tem uma que vale 6 e aí tem outra aqui em paralelo que vale 3. Olha a loucura que ficaria o circuito, né? Tudo isso por quê? Porque não tem nada aqui no meio, ó, porque não tem no meio um C e o D. Então o que acontece? Isso aqui é uma exceção. Quando o circuito ele se divide em dois para os dois lados, não adianta tu fazer a regra dos nós. Tu tem que trabalhar esses circuitos como se eles fossem dois circuitos independentes. Então, como que eu resolveria isso? Oi, a cagada. Voltei. Como que eu resolveria isso aqui, ó? Eu não vou fazer isso aqui. Não vou fazer a regra dos nós. Porque eu tenho um circuito para a direita, eu tenho um circuito para a esquerda, eu até posso fazer a regra dos nós, desde que eu faça independente para cada lado. Então aqui, o que era fácil de ver? Ó? Simplifica o circuito daquele jeito que eu falei para ti. Ó. Esquece o A e o B aqui. Ó. O que a gente viu? Né? Vamos trabalhar só com o lado direito aqui. Bom, a corrente sai do positivo, a corrente vai passar pelo 1, depois ela vai passar pelo 3 e depois ela vai passar pelo 6. Tá, então o 6 e o 3 estão em paralelo, que vale 2 e depois tem 1. Tá, então, se eu quiser fazer por etapas, né? Então eu vou ter o positivo, negativo. Eu vou ter desse lado aqui um circuito que vale 1 em série com um resistor que vale 2. Quem que é esse 2? É o resultado do 6 com o 3. Tá, então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui, né, desse lado aqui, uma resistência de 3. Certo? Tá, e aí, desse lado acontece a mesma coisa, né? O 6 e o 3 aqui, eles vão, né, vai dar 2. Tá, então o que virou esse circuito? Esse circuito virou um 3 de um lado e um 3 do outro. Então esses dois 3 estão em quê? Esses dois 3 estão em paralelo. E aí 3 em paralelo com 3, a resposta é 1,5. Então esse circuito equivale a uma resistência só de 1,5. É isso aí. Quando ele é espelhado, quando ele é para os dois lados, não adianta tentar fazer nós, porque os nós vão se desconectar. Beleza? Para quem está na gravação aí, acabou, tá? Façam os temas bem importantes e a aula que vem a gente continua. Valeu, obrigado. Foi uma aula longa, mas uma aula bem importante.